Olá, bem-vindo ao canal do Largo e hoje tem Largo Responde. Você mandou perguntas sobre a minha carreira profissional, sobre curiosidades do futebol e eu respondo para você aqui no canal do Largo a partir de agora. Então, vamos lá? Vamos lá com as perguntas desta semana. A primeira vem do Juliano Tagliatti. Largo, monte a sua seleção brasileira de todos os tempos. Ah, que pepino, hein? Que fogueiraça, Juliano. Daria para fazer umas 5 seleções brasileiras no mínimo, né? Tamanha qualidade dos jogadores de futebol do nosso país. Mas uma por cima assim, uma rapidinha e uma bem ofensiva, tá? Uma bem ofensiva mesmo. Ó, Tafarel, Cafu, o Oscar e Roberto Carlos. Dunga, volante, e depois, olha só, dali pra frente, só meias e atacantes. Ronaldinho, Zico e Pelé, Ronaldo e Romário. Essa seria a minha seleção de cabeça, assim, rapidamente para você. Mas são vários jogadores que poderiam estar disputando posição e jogando, né, nessa seleção, como o Rivaldo, como o Leandro, como o Júnior, como o Sócrates, Falcão, Rivelino e tantos outros craques de bola que nós já tivemos no nosso futebol e que nós temos também atualmente. Quer dizer, fica difícil você formar uma seleção. Agora, eu faço uma pergunta aqui. E você? Você, amigo que sempre manda mensagem pra gente, que está acompanhando o vídeo, deixe aqui no nosso comentário do canal do Largo qual seria a sua seleção brasileira de todos os tempos. Você concorda comigo? Tá bastante ofensiva, né? Tá faltando ali marcadores no meio, mas foi uma seleção que eu fiz assim rapidamente de cabeça para atender o nosso amigo Juliano Tagliatti. Vamos para outra pergunta. André Matos do Nascimento. Qual foi o campeonato mais diferente que você já narrou de futebol? Bom, André Matos do Nascimento, olha, diferente assim é difícil, mas um campeonato que eu achei muito legal de fazer, que é eliminatórias para a Copa do Mundo da CONCACAF. Por quê? Porque você pega as seleções jogando no Caribe, seleções de países que você, às vezes, tem pouca informação, então isso busca muita informação de sua parte, você pesquisar, saber o histórico, saber o estádio, saber a cidade onde joga. Eu acho super legal quando eu vou fazer uma transmissão de um jogo, de times ou de seleções que eu ainda nunca narrei antes. Eu acho muito bacana isso. Então, as eliminatórias para a Copa do Mundo da CONCACAF eu acho super legal de fazer, porque você tem que estar sempre pesquisando, trazendo para um amigo que está acompanhando, né, em todo o Brasil, para os canais ESPN, muitas informações sobre a seleção. Eu acho legal você fazer essa pesquisa, esse trabalho de pesquisa, você passar muito tempo buscando informações para levar essas informações para quem está acompanhando a gente lá em casa. Bom, pergunta agora da Rafaela Rezende. Olha só o que a Rafaela Rezende pergunta. Qual foi a maior goleada, Largo, em uma partida de futebol no Brasil? Bom, a Rafaela deve ser torcedora do Botafogo. Foi no dia 30 de maio de 1909, quando o Botafogo venceu o Esporte Clube Mangueira, sabe por quanto? Por 24-0. Valeu, Rafaela Rezende, torcedora do Botafogo, com certeza fazendo essa pergunta aqui no canal do Largo. Próxima pergunta vem do ILCM4. Largo, tem algum jogo que você gostou de narrar porque você gostava do time ou da zebra e isso acabou sendo marcante? Por exemplo, o Vila Real lá do Riquelme, de Rua Barrena, na Champions League. Olha, ILCM4, fala a verdade pra você, eu acho muito bacana quando eu narro um jogo de um time que não é favorito a conquistar um título, de um time que não é favorito a conquistar uma vaga para a Champions League, da Liga Europa. Por exemplo, nesse momento agora, na Premier League, um time que eu acho muito bacana de narrar é o time do Wolverhampton, comandado pelo Nuno Espírito Santo. Um time que fez uma campanha belíssima na temporada passada da Premier League, está disputando a Liga Europa e muito bem, e que está brigando nessa temporada da Premier League para buscar uma vaga para a Champions League. Então é um time que não tem tantos recursos como os gigantes, né, da Inglaterra e que vem aí como uma surpresa no campeonato. Então você acaba simpatizando, gostando, porque é um time que joga para frente, um time que está buscando o gol. Eu acho isso muito legal. E no tempo que nós mostrávamos o campeonato italiano, a Série A, a Atalanta de Bérgamo era um time mais ou menos parecido como o Wolverhampton, né? Um time que estava ali sempre brigando por competições europeias, também
não é um clube de grande expressão no futebol italiano, e que você acaba simpatizando e ao mesmo tempo torcendo pelo sucesso desse time e que ele consiga, né, o seu objetivo, que é, nesse caso, o Wolverhampton agora, de buscar a Champions League, e a Atalanta também está de olho numa vaga nessa competição europeia. Largo, tem algum filme ou série que você gosta de futebol? Pedro Garcia, olha Pedro, são vários filmes que eu gosto bastante, mas um que eu acho muito legal, até indico para quem está acompanhando o canal do Largo aqui, chama Maldito Futebol Clube, que retrata a história do Brian Clough. O Brian Clough foi um dos maiores treinadores da história do futebol inglês. Se você colocar em qualquer site de futebol, Brian Clough, vou fazer uma pesquisa no Google ou qualquer outra parte da internet, você vai ver que o Brian Clough foi um técnico assim consagrado e que tem, né, esse filme Maldito Futebol Clube, contando a história dele, que é muito legal, é muito bacana, eu assisti, vale a pena, fica a dica para você. São vários filmes que existem também, né, várias séries que existem. Eu assisti uma do Maradona, comandando o clube lá no futebol mexicano, achei maravilhosa, no Netflix. Também vi outra sobre o Sunderland, sensacional. Uma sobre o Boca Juniors, também espetacular. Tem também sobre outros clubes do Brasil e do mundo, ou seja, vale a pena você buscar aí na internet, mas Maldito Futebol Clube é uma das que eu acho assim mais bacanas, é um filme, né, que conta a história do Brian Clough. Sérgio Rodrigues, Largo, qual foi o primeiro jogo de futebol que você narrou? E você tem ideia de número de jogos que você já narrou na sua carreira? Olha, Sérgio Rodrigues, o primeiro jogo que eu narrei foi no final lá dos anos 80, quando eu comecei minha carreira lá em Cascavel, no Paraná, e foi um torneio da região de Cascavel, ali de times da região. Tinha o Cascavel, tinha o Toledo, tinha o Assis Chateaubriand Esporte Clube e tinha também o Londrina disputando o Torneio da Soja, como era conhecido. E o primeiro jogo que eu narrei pela TV Tarobá, lá no final dos anos 90, final dos anos 80, começo dos anos 90, foi Cascavel e Assis Chateaubriand Esporte Clube, um jogo que aconteceu lá em Cascavel, no Estádio Olímpico Regional. Com relação ao número de jogos que eu já narrei de futebol, olha, sinceramente eu não tenho a mínima ideia, meu amigo, de quantos jogos de futebol, de quantas corridas de automobilismo eu já narrei na minha carreira. Vamos agora à pergunta que vem do Jefferson Luan. Largo, sou mais um inscrito no canal, não sabia que esse canal existia, acompanho o seu trabalho na ESPN. A pergunta é se você tem vontade de narrar jogos de futebol americano e se torce para algum time. Bom, Jefferson, olha, eu não tenho nenhum time no futebol americano, gosto de assistir os jogos nos canais ESPN. Claro que se um dia pintar, né, um convite aí, a gente vai sempre estar à disposição para tentar colaborar e fazer o melhor trabalho possível. Grande abraço então também para o Jefferson, continue com a gente e olha, na próxima semana tem mais Largo Responde para você. Se você quer fazer uma pergunta sobre a minha carreira, sobre alguma curiosidade do futebol, deixe a sua pergunta aqui nos comentários no canal do Largo. Abração e até semana que vem. Até lá!